Olá, meu nome é Coralina Matos, eu sou terapeuta ocupacional infantil e hoje nós vamos falar sobre a insegurança em atender crianças de 0 a 6 anos com autismo. No começo da minha jornada na clínica infantil, eu era muito insegura e, obviamente, hoje eu vejo com toda clareza que a minha insegurança vinha da falta de estudo. Eu não entendia o que eram as características de autismo. Eu não entendia como que era o melhor manejo para os comportamentos de choro e de birra. Eu não entendia sobre estrutura, sobre prognóstico, sobre participação familiar. Nada disso que a gente vem conversando aqui no canal durante todo esse tempo. Nada disso eu sabia. Então, quando vinham os primeiros pacientes e a criança chorava ou a criança não seguia os meus comandos, eu ficava completamente perdida. Aquilo me gerava uma angústia, então eu ficava angustiada. Ao acordar e ir para a clínica, eu já ia insegura, eu já ia insatisfeita. Eu ficava desesperada quando eu ficava de frente com a criança e eu tinha até dor de barriga quando a família de um paciente virava para mim e falava: eu quero conversar com você no final da sessão. Eu não sabia, eu não tinha estudo ainda, eu não tinha aprimoramento. A minha faculdade não me deu preparo para abrir a porta e falar: pode vir o meu primeiro paciente com autismo. Tampouco crianças de 0 a 6 anos. Então eu preferia atender crianças maiores, porque elas já tinham um grau de comunicação melhor, o choro já não era tão constante, a birra acontecia em momentos muito específicos. Porém, conforme eu fui estudando, aprimorando, entendendo mais sobre o diagnóstico, eu fui entendendo que quanto antes a intervenção e quanto mais estruturada fosse a intervenção, melhores eram os resultados para aquela criança. E nós que trabalhamos com o desenvolvimento do humano, nós que trabalhamos com o desenvolvimento da criança, ver progresso é algo que nos motiva muito. A gente fala tanto de motivação da criança, né? Mas agora olhando para a nossa motivação. Quanto menos a gente sabe, menores são os resultados, menor é a nossa motivação, menor é a nossa remuneração. Porque não tem como alguém que não sabe, que não é eficaz e eficiente naquilo que oferece, ter bons resultados, nem financeiros, nem profissionais. E aqui a gente está falando de desenvolvimento de criança. Então, conforme eu fui estudando, e eu fui entendendo essa estrutura, mais feliz eu fui, mais remunerada eu sou e por isso que hoje a gente está aqui. Porque hoje tudo que eu sei, o pouco que eu ainda sei, eu quero e gosto de compartilhar com vocês. Então, em todas as turmas do aprimoramento, 80% da turma vem e a queixa é: eu vim porque eu não tenho estrutura na minha intervenção. Eu vim porque eu já atuo na área de saúde mental há muitos anos, mas agora tem chegado para mim muitas crianças, né? E outras crianças com idade menores de 6 anos e eu não sei como lidar com o choro. Eu não sei como lidar com a criança que anda de um lado para o outro. Eu não sei como lidar com a mãe que chega cheia de dúvidas, que está muito preocupada, muito angustiada ainda com o fato de ter recebido o diagnóstico, por estar em investigação do diagnóstico de autismo. Então, todos esses são fatores assim constantes e diários para quem trabalha com intervenção precoce. Mas o que eu quero te dizer é: calma, vamos pensar em estratégias para que a sua insegurança seja minimizada. Então, o primeiro passo: você precisa ler e entender o que é o diagnóstico de autismo. Quais são as características do diagnóstico de autismo? O que está escrito lá no DSM-5? O que está escrito lá no CID? Quais são as comorbidades de autismo? O que dizem os estudos sobre diagnóstico diferencial com relação ao autismo? Tem muitos artigos sobre intervenção precoce. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o diagnóstico. Se você está aqui,
Eu imagino que é porque você queira saber mais sobre a estrutura clínica, sobre como então a gente vai reduzir essa sua insegurança. Entender sobre análise do comportamento aplicada. Eu sei que tem muita gente que ainda distorce, mas todas essas pessoas que distorcem a análise do comportamento aplicada é porque não entendem e não reconhecem e não praticam uma clínica e uma estrutura fundamentada em ciência e em evidências. Porque a análise do comportamento aplicada ao autismo hoje é a ciência que tem maior comprovação de resultados. Com base nessa análise do comportamento aplicado ao autismo, existem intervenções naturalistas, e aqui no canal tem um vídeo de uma live que eu falei só sobre esses modelos de intervenções naturalistas, todas elas fundamentadas em análise do comportamento aplicada. Então você precisa entender, ok, vou trabalhar com o diagnóstico de autismo, o que é o diagnóstico, quais são os níveis, como que se caracteriza, quais são os domínios que são mais afetados por esse diagnóstico e quais são os estudos que já tem da minha área na intervenção precoce. Depois disso, você precisa então aprofundar em análise do comportamento aplicada e entender de todos os modelos, de todos os métodos que existem pautados em análise do comportamento aplicada, qual é o modelo ou método que mais se encaixa no seu perfil. Análise do comportamento aplicada não é modelo e não é método, é uma ciência. Mas dentro dessa ciência existem modelos e métodos de aplicação com estratégias, com características e com critérios de fidelidade individualizados para cada um desses modelos. Tendo isso, você já foi afunilando. Então, você entendeu o diagnóstico, você entendeu sobre a análise que mais tem evidência científica na área do autismo e a partir daqui você então escolhe qual modelo ou método você quer aplicar na sua prática. E a partir disso, você vai começar a ler e se aprimorar. Então, quais são as estruturas? Quais são as avaliações? Como é o passo a passo, desde a anamnese, passando pela aplicação dos checklists ou das avaliações padronizadas que existem, tanto as gratuitas quanto aquelas que você precisa fazer, cursos específicos. Tudo isso é muito importante, tanto para que a sua insegurança e os seus medos de atender com intervenção precoce, ou seja, com crianças de 0 a 6 anos, sejam reduzidos, como para que você também não fique gastando dinheiro com estratégias ou cursos que não vão te agregar estrutura e segurança prática na clínica. Porque cursos teóricos são bons quando aquilo já faz sentido para a nossa prática. Quando a gente ainda não tem uma prática lapidada, aprimorada, cursos teóricos só são cursos teóricos, só são títulos e certificados pendurados na parede. Mas se eles não fizerem sentido para o seu raciocínio clínico, então de nada eles vão servir. Então, vai afunilando as suas buscas, as suas leituras, as suas pesquisas, para que você seja muito bom, para que você seja altamente eficiente naquilo que você se propõe a fazer. Tem gente que atende crianças de 0 a adultos. Na minha opinião, Cora, quando a gente abrange áreas demais, a gente acaba não sendo muito bom em quase nada. A gente é bom, mas a gente não é muito bom. A gente acaba não se tornando referência em algo. Então, uma pessoa, uma boleira, ela é especialista em bolos, em recheios, em massas, em coberturas, mas se ela faz bolo, se ela faz doce, se ela faz salgado, se ela faz a decoração, se ela faz tudo de uma festa, ela não consegue se aprimorar e se aprofundar em nada. Então, uma terapeuta ocupacional que atende, ou uma fonoaudióloga, psicóloga, fisioterapeuta que atende demandas de crianças de 0 anos a idosos, ela não consegue focar os estudos dela nem em crianças de intervenção precoce, nem em crianças pré-escolares, nem em adolescentes, nem em adultos com diagnóstico que precisam de estrutura para inserção no mercado de trabalho ou para uma autonomia
de forma mais estruturada, nem para idosos, entende? Então a gente precisa afunilar, a gente precisa falar, ok, eu gosto de atuar em intervenção precoce, eu gosto de ver os resultados, eu gosto de orientar a família, eu gosto de elaborar o meu plano de intervenção. E se você ainda não viu o vídeo sobre os benefícios de se ter um planejamento, eu te convido a dar uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu vou colocar o link na descrição. Então, seja sincero com você mesmo. E a partir daí, conforme você for se aprimorando e estudando, a segurança vem. Conforme você vai assistindo vídeos e participando de lives, as ideias, os insights, as estratégias vão vindo. Então a gente tem, graças à pandemia, uma série de cursos, uma série de aprimoramentos online que trazem toda essa estrutura para que você tenha toda a prática estruturada, todo o passo a passo dessa prática estruturado, para que a partir disso você consiga ir lapidando e não mais cavando, tá? Então, faz esse funil, faz essas buscas. Se você gostou desse vídeo, já clica aqui no curtiu, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você receba todos os próximos vídeos que eu vou postando semanalmente e para que essas suas inseguranças e os seus medos consigam ser minimizados e para que você conquiste finalmente os bons resultados em intervenção precoce que você tanto deseja. Até a próxima!